Olá, no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto muito prevalente na população, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, o AVC ou AVE. A definição de AVC ou AVE isquêmico é um infarto prolongado causado por uma oclusão aguda de uma artéria que nutre determinada região do cérebro, ou seja, essa passagem de sangue da artéria que leva sangue, oxigênio, nutrientes para o cérebro fica obstruída e isso causa uma isquemia, um infarto. Em determinada região falta nutrientes, falta oxigênio, falta sangue e aquele tecido cerebral morre. Isso é uma isquemia. A oclusão arterial aguda, ou seja, a obstrução aguda, pode ocorrer ou por trombo, levando uma embolia, ou por aterotrombose, que é uma placa de gordura que também pode obstruir o vaso. O trombo se forma normalmente em pacientes que possuem algum tipo de arritmia cardíaca ou possuem alguma deficiência de circulação sanguínea ou mesmo dificuldade na coagulação. E a placa de ateroma, que é essa placa de gordura, ela acontece em pacientes que normalmente têm tendência à obesidade, se alimentam mal, com excesso de gordura, são fumantes, sedentários. Essas pessoas tendem a formar essas placas de ateroma. Os fatores de risco mais comuns são hipertensão em primeiro lugar, diabetes, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e obesidade. Como você pode desconfiar que alguém está tendo um AVC próximo a você? Um exemplo clássico seria um paciente que vai deitar bem, um paciente hipertenso ou diabético, tabagista. Ele vai deitar e quando ele acorda, ele cai. Ele acorda com um lado do corpo paralisado, com a boca torta, ou não falando direito, ou um pouco desorientado, sentindo dormência em um lado do corpo. E nesse momento você tem que desconfiar que ele pode estar tendo um AVC. Ele tem que ser levado imediatamente à emergência para ser examinado por um médico. Quanto mais cedo você levar esse paciente à emergência para ser medicado, mais chance ele tem de reverter a área de penumbra isquêmica, que é uma área que fica em volta do infarto e pode ser revertida se for iniciada a medicação correta rapidamente. E o que isso significa? Menos sequelas para esse paciente. A sequela física que esse paciente vai ter, se ele vai ter um braço paralisado, ou se vai ter um braço e uma perna, ou se ele vai ter só a boca torta, ou se ele vai ter só uma dormência, isso depende da área de localização do cérebro aonde foi a isquemia e do tamanho da isquemia. Um exemplo muito comum: algumas pessoas têm AVC e ficam com a sequela de perda visual, somente perda visual. Eu já sei a área do cérebro que pode ter acontecido a isquemia. Então, o quadro clínico de um paciente que está sofrendo de AVC isquêmico, ele basicamente é déficit de força, déficit motor, ou do lado direito, do lado esquerdo. Algumas vezes, as pessoas dão entrada na emergência com sintomas sugestivos de AVC isquêmico e quando o médico deixa em observação por 24 horas, logo depois ela já sai sem sequela alguma. Provavelmente, nesses casos, o paciente apresentou apenas uma isquemia transitória, que é um estágio inicial de um AVC. É um alerta, é sinal de que está havendo uma baixa perfusão sanguínea no cérebro. É uma nova chance que você tem de se prevenir, de evitar os fatores de risco para que você não desenvolva um AVC isquêmico. O AVC isquêmico, obrigatoriamente, tem que ter sequela. A isquemia transitória, não. As sequelas ficam por 24 horas e rapidamente o cérebro dá um jeito de fazer o sangue circular e nenhuma área é lesada, nenhuma área do cérebro é morta, não há infarto cerebral. Há apenas uma isquemia transitória, a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório. Para você evitar um AVC isquêmico, a primeira coisa é mudar seu estilo de vida. Você precisa se alimentar melhor, você precisa parar de fumar, evitar o excesso de álcool, controlar muito bem a pressão arterial e a diabetes. Se você conseguir controlar isso, dificilmente você vai ter um AVC isquêmico. Para aqueles pacientes que ficaram com sequela de perda de força, necessariamente eles vão ter que fazer reabilitação dessa força na fisioterapia. E para aqueles pacientes que têm alteração
variação na fala, é importante fazer um acompanhamento na fonoaudióloga para tentar reverter esse quadro e ele conseguir falar alguma coisa novamente. Também é importante a nutricionista, porque esses pacientes têm uma dieta errada, aumento de colesterol, e nesse sentido a nutricionista pode ajudar muito. Então, uma equipe multidisciplinar é necessária para o tratamento do AVC isquêmico, além do médico neurologista que vai passar as medicações que vão prevenir a possibilidade de outros episódios de AVC. É importante sempre fazer uma ressonância, uma tomografia de crânio, porque nesses exames de imagem é que nós nos direcionamos para saber aonde foi a isquemia, o tamanho dessa isquemia e o que a gente pode fazer para tentar reverter o máximo do dano cerebral. Isso é tudo por hoje. Se inscrevam no nosso canal, tem vídeos novos todas as quintas-feiras.